Olá, conversamos hoje sobre o 8º capítulo do 2º livro do Código da Umbanda, psicografado por Rubens Saraceni. Ele nos traz os símbolos mágicos. Símbolos mágicos, nós temos 3 símbolos hoje bem atuantes, ou 4. Até mais, né? Mas assim, que eu me recordo. A cruz, fortemente nos trazida, né, um símbolo aí por Jesus Cristo, apesar de a cruz já existir antes, bem antes, tá, meus irmãos? Então a cruz ela teve uma modificação. A cruz ela era, se eu não me engano, ela era dividida no meio, com as 4 partes iguais, né? O Yin e o Yang, né, que também tem o mesmo propósito, também foi uma transformação de um outro símbolo antigo. O Yin e o Yang tem o mesmo esquema, né, de ser, né, o branco, o preto, né, a noite, o dia, né, é bem legal também todo o significado dele. Tem também, estou me recordando, temos o 4º crescente, né, que eu acho que é da religião islã, eu acho. É daquele pessoal lá, né? E temos símbolos como as estrelas de 5 pontas, 6 pontas, bom, enfim. Para que serve um símbolo? Um símbolo não é uma coisa criada do nada. Um símbolo é uma coisa criada pela espiritualidade. Vem intuída em alguma pessoa, né, que reencarnou para aquele fim, né, ou para um dos fins sejam aqueles. E aquilo vai passando, vai sendo criado, vai sendo modificado. E um símbolo mágico, ele... Ah, mas Marcelo, tu faz mágica com ele? Não, a gente diz, não é que tu faz mágica com ele, tu pega ele e tu faz mágica, não. Primeiro, tu não faz mágica com nada. Um símbolo mágico, quando tu risca, quando tu leva consigo, meus irmãos, ele tem um mistério material e ele tem um mistério espiritual. O mistério material, a gente até pode estudá-lo, né, assim, afinco, assim, muito, e descobrir todos os seus mistérios. Ah, mas são muitos. Estudar a história dele, descobrir por onde ele passou, por que houve as transformações, o que ele significa materialmente. A estrela de 5, de 6 pontas, matematicamente falando, é um absurdo. É um absurdo. Se estudou muito, se descobriram coisas assim, matematicamente falando, relações, razões absurdas. Coisa assim de outro mundo, porque desse é difícil. E isso há muitos anos atrás. Eu não estou falando só de centenas, de milhares. Então não era uma coisa assim muito da nossa época, não, assim, de hoje, assim, não. E a gente pode, que nem eles dizem, até de repente, encerrar os mistérios, digamos assim, estudá-los todos, os mistérios de um símbolo materialmente. Qual é o tamanho, por que ele veio assim, ele cabe ali, não cabe aqui, mas se dividir ele em 4 partes, 5 partes, não sei o que, isso quer dizer isso, que isso quer dizer aquele outro, tá, ok. Mas espiritualmente jamais. São muitos mistérios. Esses mistérios
né, inseridos nesses símbolos, o livro nos diz que eles são a chave e a porta para vestíbulos, digamos assim, que vão ter outras portas, que vão ter outros vestíbulos e assim por diante. O que significa isso? Que tu vai entrando, e vai estudando, e vai entrando, e vai estudando, mas que mistérios são esses? Sei lá, um deles pode ser o mistério da fé, por exemplo. Então, tu tem fé numa coisa, tu te agarra naquele símbolo, tu vai, tu descobre mais uma coisa, tu abre uma porta, aí tu descobre, né, outras coisas. Não tem fim. É infinito. Para que serve? Por exemplo, para que serve eu ficar tentando querer descobrir ou tentando me agarrar a alguma coisa? Ou para que serve esse tipo de... Para te levar a Deus. Para cada vez tu ter mais certeza de que há mais coisas espirituais do que materiais. Para isso que servem os símbolos também. Um cristão, um budista, um espírita, jamais vão conseguir estudar ou ir até onde vai, por exemplo, alguém um islâmico, por exemplo, né, que tem lá o quarto crescente, a lua crescente, né, no seu símbolo, tem na bandeira, eu acho também. Me perdoe se eu estiver fazendo alguma confusão, mas acho que é isso. Porque é um quarto crescente, é uma lua crescente com uma estrela do lado. Se não me engano. Por que não vamos conseguir? Isso é só um exemplo, né, meus irmãos? Então, me perdoe se estiver tropeçando em alguma coisa. Por que nós nunca vamos conseguir estudar penetrar, digamos assim, melhor dizendo, penetrar numa outra religião mais a fundo? Porque não somos irradiados por aquele símbolo, por aquela religião na qual aquele símbolo pertence, né? Ou seja, na verdade, do propósito. Então vejam bem que existe uma ligação, existe uma religião, uma força de trabalho, uma qualidade do Pai, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa espiritual muito forte que o leva ao Pai, que tu já há muitas outras encarnações estudando, ou está começando agora também, não sei, né? Mas a princípio vamos dizer que tu já venha né, neste propósito. Então tu já vem irradiado de lá, né? Tanto é que quando tu chega, tu tem um batismo nessa religião, né? Eu estou falando só da Igreja Católica, né? Em todas, né? Tu tem um batismo, tu tem alguma coisinha, mesmo que seja simbólica, só um negócio aqui assim, tal, na tua crença lá. Existe um ritualzinho que é coisa mais linda, tu só bota um colar, não sei o quê, né? Escolhe um padrinho, tá tudo pronto, não tem nada a ver com isso, ok. Mas é um mistério, e tu vem neste teu caminho, né? De várias encarnações, e tu vem neste caminho.
e aí tu vai para lá espiritualmente, tu já vem sobre a influência de uma determinada religião, de uma determinada fonte de fé, digamos assim. Porque lá em cima esse negócio de religião não existe muito, né? Falando aqui para a gente conseguir conversar. Então, você vem já sobre determinada influência. E para tu não é que tu precise te apegar, que tu precise andar sempre com aquele símbolo, mas ele vai te puxar para que tu tenha ele guardadinho em algum lugar, não sei o que, para que tu possa, porque existe uma conexão, porque aquilo está inserido, aquilo faz parte. É por isso que a gente se apega aos símbolos, algumas imagens, algumas coisas. Mesmo depois, e aí o que eu estava dizendo é que a gente nunca vai conseguir se infiltrar numa outra religião. E eu dei este exemplo, né, meu irmão? Um evangélico dificilmente vai entrar, né? Se ele vem irradiado, se ele tem a sua busca nesta linha, né, ele não vai se sentir, mesmo que ele estude, ele nunca vai conseguir compreender, né, um espírita. Mesmo que ele estude o livro dos espíritos, um espírita vai compreender muito mais além, assim como um bandista vai compreender muito mais além dentro da sua religião. Entendeu? Sempre vão compreender muito mais, sempre vão ir muito mais longe do que aquele que é de uma outra religião. Porque se eu sou um bandista, vai ficar muito mais fácil para eu entender as coisas umbandistas, porque eu venho irradiado para isso, estou sendo irradiado para isso, meu caminho está aqui, e eu tenho símbolos para isso, e esses símbolos vão me abrindo mistérios, e eu vou entendendo esses mistérios, eu vou entendendo, coisa que talvez um outro não entenda. Agora, se eu quiser estudar talvez uma outra religião, da mesma forma como eu tenho a facilidade de estudar isso daqui, eu não vou entender como o outro entende. Por mais que ele me explique, ele vai dizer, mas meu irmão, tu tem que sentir, mas eu não sinto. Entendeu? E esses símbolos são para sempre espiritualmente. Alguns já se perderam, como a cruz gamada, como a pirâmide equilátera, como a cobra coral, mas eles se encerram aqui materialmente, né? Depois de 5.000, 7.000 anos, não sei quantos anos, é bastante. Eles se encerram e voltam à esfera celestial, mas os seus mistérios espiritualmente continuam. E muitos deles, a maioria, continuam irradiando para nós. Porque tem muitas coisas que já foram símbolos, talvez tu nem saiba e tu gosta e aquilo te atrai. Eu acho tão bonito isso. E talvez já tenha tido uma ligação com aquele tipo de símbolo que continua irradiando. Irradiando como? Assim, eles ficam mandando coisinha. Meus irmãos, isso fica no teu inconsciente. Porque tu ainda carrega uma vibração que tu já passaste com aquele símbolo. E ele está lá. E existe essa vibração, essa conexão. Então, muitas vezes, até nem sabemos. Mas gostamos daquele desenhozinho, daquela imagenzinha. E essas são as relações. A cruz gamada.
cruz gamada é aquela cruz, vamos falar de alguns símbolos, tá? Rapidamente. A cruz gamada é aquela cruz do Hitler. Na verdade, ela ficou, sabe aquele símbolo? Talvez eu vou botar aí para vocês. Aquele símbolo que ficou marcado, né, pelo Hitler. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, aquele símbolo já existia. Aquela cruz já existia, já há muito tempo. Aquilo não foi inventado por Hitler. Ele pegou uma coisa besta. O livro nos traz assim, essa expressão, a besta humana, tá? Escrita do livro. Pegou um símbolo, se apropriou de um símbolo místico, mágico, espiritual, sagrado, e transformou nesse apocalipse que foi. Não sei o que Hitler deve estar fazendo, a esfera espiritual sabe muito bem onde que ele anda, tal. Enfim, ela foi recolhida, porque o cara conseguiu acabar com o negócio. Tá? Impressionante. Eu acho que nas piores expectativas da espiritualidade, eu acho que eles nunca imaginaram que um cara fosse conseguir fazer isso, né? Acabar com o símbolo, o cara mas ela ainda continua a irradiar, ela ainda tem vibração, porque já teve ligação com pessoas que... Né? Então, e assim, da parte boa e da parte ruim, porque antigamente ela teve uma ligação, digamos assim, né? Onde ela tinha um fim do bem, digamos assim. Então, passou por muitas pessoas, muitos espíritos, né, encarnados, né, e que retornaram e que aí foram desviados. Né? Mas ainda continua a irradiar de vez em quando. Tanto é que de vez em quando aparece um louco aí, né, fazendo digamos assim, utilizando dela, né, para fins do mal, digamos assim, né? Fazer baderna, matar, né? Dizer que um é superior a outro, esse tipo de coisa, né? Que a gente vê na televisão. Né? Nós temos a estrela de 5 pontas, que foi, que nem eu falei, que foi incorporada, né? Ela já esteve muito aqui materialmente e foi incorporada, foi estudada muito, né? E foi incorporada, foi incorporada ao setenário sagrado, a estrela de 5 pontas. Tanto é que a gente vê ela, né, muito na Umbanda. É um símbolo mágico poderoso e quer dizer muita coisa. Que nem eu falei antes, não só matematicamente, né, para os matemáticos, mas ela quer dizer muitas coisas. E dificilmente ainda, eu acho que ainda tem muitas coisas ainda para ela se encerrar, né? Ela foi incorporada para serem feitos muitos trabalhos em mais de uma religião. E não vai se esgotar tão cedo, não. A serpente do arco-íris, né, nas 7 cores, e as 7 cores sintetiza, tá? Para falar de serpente, a cobra, ruim, não. As 7 cores simbolizam os 7 sentidos da vida, né? A fé, o amor, o conhecimento, a razão, a lei, o saber, a geração, que nós já estudamos, já, né?
Aí nessas 7 cores nós temos os orixás também. Cada um tem essa cor também, né? Então vocês vejam que ligação. Essas coisas que a gente às vezes acha que é do demônio. A pirâmide equilátera, essa já se encerrou, já foi, mas ela ainda continua irradiando ainda, né? Mas porque tem muita gente que tem, e eu sou um deles, né? Que tem uma coisa que me atrai mesmo, sabe? Eu ainda, um dia talvez eu vá visitar, se tiver condições, as pirâmides do Egito, né? Uma coisa que me atrai demais, assim, demais. E não só pela beleza, por tudo. É o mistério dela. O mistério, para mim, assim, é uma coisa assim, que não me deixa dormir, às vezes. E ela já se encerrou, mas ela irradia, entendeu? Porque em algum momento eu passei por lá, vim de lá, tive aquilo no pescoço, sei lá, entendeu? Tem muitos mistérios ali que talvez numa das minhas cruzadas, nas minhas reencarnações, eu tive alguma coisa com isso. Entendeu? Estudei, trabalhei, passei, né? Admirei, né? Sei lá. Então nós temos a pirâmide equilátera. A pirâmide equilátera, ela serve, ela vem para nos demonstrar a hierarquia, né? A hierarquia toda. A pirâmide são os degraus, né? Então, a hierarquia, tanto, digamos assim, a base, né? Somos nós, né? E o topo, a esfera celestial, né? Passando por toda a espiritualidade, esse tipo de coisa. O triângulo equilátero, tem uma coisa bem legal que eu vou ter que ler para vocês, né? Até hoje nós temos o triângulo equilátero, um triângulo de 3 lados com a mesma medida, tá? São perfeitos, tá? 3 lados iguais. E ele já existia há muito tempo já também. São símbolos bem antigos mesmo, né? Foi incorporado também pelos mestres egípcios, né? Tanto é que a pirâmide equilátera, né, também tem os lados equiláteros, triângulos, né, de mesmas medidas, etc. Mas aí ele diz uma coisa assim, me dando licença para eu ler. Só não se reconhece porque durante o Êxodo, os seguidores de Moisés, o grande mago das 7 montanhas sagradas, Moisés, o grande mago das 7 montanhas sagradas, incorporou a tradição judaica, revitalizou e o imortalizou no plano material. O triângulo sagrado foi absorvido também pelo setenário sagrado, que o irradia por meio das religiões atuais. Olha, o que é, meus irmãos, a estrela de 6 pontas, se não 2 triângulos equiláteros? Um virado para cima e outro virado para baixo, né? Onde nós temos ali nada mais, né? O embaixo e o em cima, tudo, né? A terra e o céu, tudo. Ali a gente separa toda a criação, toda a questão material, espiritual, né? Muito legal. E eu gostei dessa parte do Moisés, que eu não sabia. Agora, tem que estudar toda essa parte para entender um pouco mais sobre essa passagem de Moisés, vejam bem, né? Aqui na Terra.
O círculo quadriculado que o livro traz, eu imagino que seja o círculo que é dividido em 4 partes. É a mesma coisa. Tá? É da onde saiu também o símbolo do Yin e do Yang. Tá? É a mesma coisa. Direita, esquerda, sol, lua, dia, noite, preto, branco, em cima, embaixo, tudo a mesma coisa. Né? Então ele teve um upgrade, né? Ele teve um upgrade e passou para um símbolo mais moderno. É brincadeira, né? Mas, sim, eles utilizam, né? E eles utilizam símbolos que já foram, se adaptam a outros. Esse símbolo, ele é composto, né? O Yin e o Yang, ele é composto por um círculo ao redor. Meus irmãos, um círculo ao redor sempre significa que está tudo contido, tudo contido ali. Alguns dizem que significa proteção e não ataque, né? Defesa, né? Não ataque. Mas a verdade é que está tudo contido ali. Né? Todos os mistérios, tudo, né? Não é uma coisa largada, né? Este também foi incorporado ao setenário sagrado. A cobra coral também, né? É um símbolo também que fez o que tinha que fazer e subiu, né? Mas ainda hoje, pode ver que ainda hoje na Umbanda, né, nós temos entidades com o nome de cobra coral, né? Caboclo e Exu. Se não me engano, a gente vai falando bobagem, né? Cobra coral. Então ainda existe irradiação e ainda, sabe, algumas religiões ainda vão buscar nesses símbolos sagrados maneiras de nos trazer, né, aos mistérios. E esses mistérios, né, essa é a relação, nos levar a Deus, né? Nós tínhamos também a serpente dourada, nós temos as 7 luas. Essas 7 luas, ela é legal, é um símbolozinho que aparece as luas assim, né? As 7 luas assim, meio em arco assim, né? Com as fases, né? Não estudamos, não nos preparamos, não estamos libertos de um monte de coisa para entender. Tu já tentou explicar uma coisa para alguém, sei lá, você que, vamos supor, acredita em Deus, não sei o que, tentar explicar para um outro da sua religião, da sua crença, daquilo, da sua opinião. Às vezes a pessoa, porque isso, porque isso. Ele ainda não está preparado. E é isso. Então diz assim, a grafia, ela divide-se em 3 categorias: popular ou aberta, iniciática ou fechada e divina ou sagrada. A grafia aberta mostra a relação entre os 2 lados da religião. A grafia iniciática mostra seu lado oculto, sem revelá-lo. E a grafia sagrada ativa os mistérios sem, no entanto, abri-los ou revelá-los. Ok? Então, quando você faz
um ponto riscado, alguma coisa, não é você que está ativando. Obviamente. Você pode fazer um ponto a hora que você quiser. Aliás, você pode fazer um desenho de um símbolo qualquer, reproduzir, né, 1.000.000 de vezes. E só isso que vai acontecer. Para ativar, você precisa ter um conhecimento que você não tem, que só a entidade tem. Então, daí você ativa. Então, são feitas coisas, mas não são reveladas. A grafia, ela é importante para a gente entender que existem, que nem eu disse antes, coisas além do material. Existe uma escrita espiritual, existe. E essas escritas, elas são, né, ativadoras de muitos mistérios. Mas quem ativa mesmo, né, é a entidade. E ela tem que ser conhecedora. Né? Isso é além de nós, né? Muito além. Né? O que nos cabe estudar, entender que aquilo é sagrado, tentar compreender até onde vai, né, nossos limites, né, e fazer. O resto é com a entidade. Essas grafias, elas são geralmente colocadas na Umbanda, né, nos pontos de firmeza, de descarrego, né, às vezes de proteção de um local, esse tipo de coisa. Né? Ele termina o vídeo dizendo, né, palavras no livro, diz assim. Isso a gente vê bastante, né, nos centros. Muitos médiuns ficam inseguros quando os pais de santos lá, o pai do terreiro lá, né, lhes dizem assim, né, na verdade quem diz muitas vezes é a entidade. Né? Irmãos, pelo ponto do seu mentor, verei se é um guia verdadeiro. Risca aí para nós. Pega a pemba e risca. E agora? E aí ele diz assim, não se preocupe, pois se sua fé é verdadeira e a vontade de servir aos orixás é pura, seu mentor extrairá do subconsciente do seu examinador todo o conhecimento acumulado e riscará um ponto que irá impressioná-lo profundamente. E vocês serão vistos como portadores de verdadeiros guias de luz. Mas que não precisa ser comprovada dessa forma, né, meus irmãos? Pode ser comprovada de outras, essa é uma maneira. Mas eu vou repetir porque eu achei muito importante para todos os médiuns. E vocês serão vistos como portadores de verdadeiros guias de luz. Seu mentor extrairá do subconsciente do seu examinador todo o conhecimento. Que conhecimento? Tu tem que ter o conhecimento. Agora vem a puxada de orelha. Tu tem que ter o conhecimento da entidade que está contigo. Estudar. Saiba quem é, de onde veio, o que faz. Saiba por que ela está ali.
Por que ela está inserida ali? Estude sim o seu riscado. Por quê? Por que tem flechinha? Por que é para cima? Por que é para baixo? Por que é tridente? Se é 4, 5, 6, não interessa. Por que é cruzado? Se é cruzado, né, ortogonalmente, assim, reto, ou se é em diagonal? Por quê? E aí vai ficar muito mais fácil de tu fazer, de tu riscar. Aí precisa só uma conexão ali, né? E aí vai ser muito mais fácil o entendimento tudo. Porque senão tu vai continuar ignorante, né? No sentido que eu sempre digo, né? De ignorar aquilo que era para ser do teu conhecimento, da tua evolução junto, porque o teu mentor, o teu guia que está ali aquele dia, ele quer que tu evolua, que tu vá junto com ele, que tu sabe, que tu cresça. E outro, que tu estudar, ele está estudando junto. Já parou para pensar nisso? Talvez tenha muitos conhecimentos quando tu está lendo, quando tu está procurando coisas diferentes. Sei lá, que em alguma época da vida, sei lá, talvez seja interessante para ele, talvez ele nunca tenha visto, que sabe? Não sei, realmente não sei, mas eu acredito muito nisso que eu estou dizendo. Meus irmãos, até o próximo capítulo. Fiquem com Deus. Até lá.